Glória a Deus, aleluia. Paz de Cristo aos presentes e aos que estão assistindo online. Que Deus abençoe. E nós queremos consagrar esse primeiro culto, esse primeiro horário ao Senhor. E para isso eu queria que a lenha estivesse pertinho uma da outra, para o fogo ser maior. Tem muita gente afastada, está lá atrás, está longe. Junte-se aí também com a sua família para receber a bênção. Vamos consagrar este primeiro culto, esse primeiro domingo, amanhã de domingo, ao Senhor. Vamos nos juntar, vamos chegar mais para cá para a gente poder fazer esta consagração, para a gente unir, estamos mais unidos. Entregar nossas vidas ao Senhor. O que há de melhor é o nosso louvor, é a nossa submissão. O dinheiro não é nada, porque ele fica, mas nós vamos continuar adorando, louvando, engrandecendo o Senhor. Esse é o motivo, esse é o objetivo. Deus quer que a gente esteja pronto para adorá-lo, para servi-lo. Não tem hora. Não tem nada que impeça. Eu queria agradecer a todos que estão presentes, porque o dia está ameaçando a chuva, mas a chuva não é motivo para nos impedir, é motivo da gente glorificar a Deus. Mesmo chovendo, nós vamos estar na casa do Senhor, louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Vamos ficar em pé, vamos consagrar este horário de domingo, o primeiro culto, para que Deus seja honrado, glorificado e exaltado. Não há outro motivo a não ser de nos render diante do Senhor em gratidão, em submissão, rendido a Deus com louvor, honra e glória ao nome dele. Senhor, que este momento seja um momento exclusivo de honra, glórias e louvores a ti. Nós consagramos a manhã de domingo para a tua honra e para a tua glória. Estamos aqui, Deus, decretando tudo para o Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Tu recebe aquilo que já é teu, Senhor. Nós somos teu, comprado por um preço muito caro, um preço de sangue de Jesus. E hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor, relembrando aquele momento de dor, de tristeza, de tanta mágoa, de tanta coisa que caíram sobre ti, Jesus. Mas também o teu coração, mesmo sofrendo, com muita alegria, porque morria por um povo que seria teu, um povo que é teu, um povo que te adora, um povo que se rende aos teus pés, um povo que diz: valeu, Jesus. Hoje somos novas criaturas para te honrar, para te glorificar e para te exaltar. Recebe, Jesus, a honra, a glória e o louvor, e este horário de domingo totalmente teu e para o crescimento dos teus filhos. É o que te consagramos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. É bom estar aqui. Melhor ainda saber que estamos inaugurando. A inauguração é boa. No mundo material não estou vendo, mas vamos montar bandeira assim de vitória balançando, porque sempre na inauguração tem alguém mostrando um troféu, alguém mostrando uma bandeira, alguém mostrando uma coisa, mas a nossa é espiritual. Deus já venceu. A bandeira são os anjos que estão aqui celebrando e dizendo: olha, valeu a pena. Tem mais gente aqui para adorar, porque Deus não está preocupado com quantidade, Deus se preocupa com a qualidade. Qualidade. Ele vai receber, já recebeu, está recebendo e receberá, porque nós estamos aqui também com a ceia do Senhor nesta manhã para celebrar a ceia do Senhor, relembrar aquele momento agradável. Para ele foi penoso, mas para nós é lucrativo. É glorioso, porque nossa dívida foi quitada. Foi quitada. Estamos isentos de toda condenação para morar eternamente com Ele no céu. E hoje nós trazemos uma mensagem sobre Êxodo, capítulo 12, verso 1 e 2,
que fala sobre a Páscoa. Nós estamos no período da Páscoa, que é esse mês de março para abril. Uns dizem que é de dia 20 de março em diante, outro dia de dia 21, mas para nós não interessa. O importante é que a gente está com o coração voltado para fazer, tanto faz 20, março ou fevereiro, abril, nós estamos aqui para celebrar um Deus que não muda, um Deus que não varia, um Deus que não modifica nada que não seja para a sua honra e para a sua glória. Por isso ele mudou a minha, a tua e a sua vida que está nos assistindo. E se não mudou, ele está pronto para mudar. Basta você querer. Vamos ler a palavra de Deus que ela diz em Êxodo 12. Enganchou? Eu vou ler aqui. É contar ao vivo, viu? Deus meu! O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este será o primeiro mês do ano para vocês. Primeiro mês do ano. É como se ele estivesse dizendo: essa é a primeira etapa da marcha, da caminhada comigo, livre de toda opressão, livre de toda escravidão, não só para o povo de Israel, mas para mim, para você e você que está nos assistindo. Quando nós entregamos a nossa vida e dependemos de Deus, a nossa vida muda. Passamos a ter uma nova perspectiva de vida. Passamos a ter uma vida nova, como diz a palavra. Então, Moisés e Arão receberam a ordem de Deus para que eles pudessem fazer um sacrifício. Esse sacrifício simbolizava o sacrifício de Cristo. Há milhares de anos depois. Para Deus é tudo junto, para nós é tanto tempo. Mas para Ele, tudo está junto. Então, o que Deus, mesmo essa instituição, essa Páscoa foi uma instituição admitida, permitida por Deus e propositadamente por Deus. Para quê? Para mostrar que Deus está no comando da vida do seu povo. Muitas pessoas pensaram: foi jogado para a escravidão, foi jogado para o pecado, foi jogado para o vício, foi jogado para isso, foi jogado para aquilo. Parece que não tem jeito, mas tem. Deus está no comando da minha e da tua vida, como estava no comando do povo de Israel. Ele não deixa nada vagando, tudo está debaixo da sua mão e do seu controle. Aquela escravidão demorou para eles. Mas para Deus é como se fosse um segundo só. Às vezes a vida da gente passa por uma dificuldade e a gente diz: Deus não está nem aí para mim. Por quê? Porque já passou um ano, já passou 2. Para Deus, Ele não quer saber do prazo, Ele quer saber da operação, da qualidade, do resultado das provas que Ele faz com que a gente passe, para que a gente cresça. Parece até uma utopia dizer: não, mas Deus quer que a gente cresça, deixe de ser criança. Para isso e por isso, Ele nos dá situações que a gente vê que não pode resolver, mas que Deus está conosco e a gente ultrapassa. Quantas muralhas, quantas dificuldades, quantas lutas nós já passamos e olhamos para trás e dizemos: foi o Senhor. Foi o Senhor que nos abençoou, que nos livrou. A mesma coisa foi com o povo de Israel. Mandou que matasse aquele cordeiro. No versículo 5,
mostra justamente isso. O cordeiro ou um cabrito. Você toda hora está pedindo aqui o mistério da graça. Aleluia! O cordeiro ou um cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. O importante é que fosse de 1 ano e que fosse macho. Aí, não, Deus é... Não, é porque ele estava simbolizando um outro que é homem, que viria muitos anos depois, que é Jesus. Aí ele fala, não, Deus está discriminando as mulheres. Não, de jeito nenhum. Ele só está mostrando que isso aqui é o símbolo daquele que virá. E o que vem é macho. E é um cordeiro que depois João nos declara, teve um encontro com ele. No capítulo 12, 7 também diz, tomarás do sangue e porás, olha aí, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. Deus tem cuidado de todos os detalhes. Não adianta você comer o cordeiro, sacrificar o cordeiro e comer aqui e botar o sangue lá na outra casa do vizinho. Marca aqui, porque eu gosto de ti, eu quero também que tu seja salva. Livre. Não. Deus conhece. Quantas e quantas vezes a gente tem a intenção de querer enganar a Deus? Achar que pode fazer uma coisa com segundas intenções e Deus não está sabendo. Deus conhece as nossas palavras antes que elas saiam da nossa boca. Deus conhece as intenções antes que o coração deseje. Por isso a gente tem que estar diante de Deus com sinceridade. Por isso é que Jesus diz, não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade do meu Pai. É por isso que ele diz em verdade, em verdade, em verdade, ele só fala em verdade. Dê exemplo para mim e para você. Exemplo para nós. Falarmos a verdade. Porque a verdade não muda. Um adágio popular diz, a mentira tem perna curta. E a verdade não tem perna. Ela é eterna. Ela não se move. Ela é eterna. É constante, é como Deus. Por isso é que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É eterno. Em Hebreus, em Êxodo 12:46. O cordeiro tem que ser comido. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Não pode. Tem que fazer aquilo que Deus determina. Tem gente que quer normas para Deus. Deus criou uma norma que é tão importante quando ele diz, buscar-me-eis e me achareis. É quando me buscar de joelho? É quando me buscar correndo? É quando me buscar chorando? É quando me buscar de todo o vosso coração. Não adianta louvar a Deus de uma maneira e estar com o coração voltado para outra. Infelizmente acontece porque a Bíblia diz, tem muitos que dizem Senhor, Senhor, e não vai entrar no reino dos céus. Está cantando aqui, mas já está com o coração pensando, na hora que sai daqui, o que vai fazer?
E não é pensando em coisa boa, não, infelizmente. Infelizmente. O próprio salmista diz que está previsto, está profetizado, que não quebraria osso nenhum dele. Por essa razão, João 19,36 confirma justamente isso, está escrito. Porque isto acontecerá para que se cumprisse as Escrituras. Lá Salmo já está dizendo, que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. No Salmo 34, 20, não precisa nem botar, mas já é o que ele garante já, que nenhum osso seria quebrado. Nenhum osso seria quebrado. Êxodo 12, 13. O sangue será um sinal. E os egípcios, 12, 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga, mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. A gente pensa assim, Deus foi muito bom com o povo de Israel, mas Ele é muito bom comigo e com você. Livrou o povo de Israel dando um cordeiro de 1 ano para livrá-lo. Quando o anjo da morte chegava aqui e viu o sinal, pulava. Aí ia para outra casa e todos os primogênitos morriam. E o que Deus fez com nós? Além de ter dado o Cordeiro de Deus, que é para livrar, não é só desta Páscoa, deste ano, mas é do ano inteiro, é da vida inteira, ainda nos deu o Espírito Santo para nos conduzir e não deixar a gente ficar no chão, porque cair a gente vai cair, mas levantar Ele está pronto para levantar. Eu estava no sítio esses dias, essa semana, e eu ia andando, não sei o que eu ia pensando em quem, pá, bati num. Aí eu, eita Senhor, na mesma hora eu senti Deus dizendo, eu não te livro da tua burrice, mas eu te livro do mal. Bateu aqui, mas não bateu no olho. Deus não nos livra da nossa burrice, mas nos livra do mal, da consequência da nossa burrice. Eu digo, muito obrigado, Senhor. Só em casa eu fui ver que bateu aqui, não foi no olho. Ele está pronto. Às vezes as pessoas pensam, Deus, agora eu entreguei minha vida ao Senhor, não vou ter mais problema. Vai! E quanto mais problema, melhor. Porque a sua fé vai aumentando. Você sabe quando a amizade de uma pessoa com outra fica mais achegante? Fica mais gostosa? É quando elas arrumam uma confusão uma com a outra. Uma fica com raiva um dia, 2, 3. Aí uma corajosa, mais valente, chega e diz assim, fulano, eu quero te pedir perdão. É mesmo? Eu também. A amizade agora multiplica. Eu sempre digo para os casais que quando estou em aconselhamento, eu pergunto, estão namorando, eu digo, já brigaram? Não dá não, arruma primeiro a briga antes de casar. Por quê? Porque se juntar,
vão viver a vida inteira. Porque tem casal que nunca brigou. Eu tenho medo da primeira briga. Eu tenho medo da primeira briga. O que é que vai acontecer? Mas se eles já se discutiram, já se perdoaram, já se entendem, vai em frente, vai embora. Vai embora. A mesma coisa é a vida cristã. Tem uns que pensam, nunca vou cair, nunca vou pecar. Não, você vai pecar. Agora, o importante não é você pecar. O importante é você saber que pecou, caiu, levantou e Deus te perdoou e tu está pronto de novo para começar e para andar. Eu digo sempre aqui na igreja, e eu quero que todos aí agora escutem também. Deus nos fez santo para não pecar, mas se pecar, não deixamos de ser santos. A nossa santidade não é conquista nossa. Santidade é uma separação. Deus nos tirou das trevas, da escuridão, do mal e botou no mundo do Filho do seu amor. Na luz, nós estamos agora guiados, dirigidos por Deus. Não é a minha garantia, não é a sua garantia. É Deus que diz, ninguém sai da minha mão. Não perdi nenhum deles. Eu estou na mão de Deus, você está? Você está? Ninguém vai sair da mão dele. A Páscoa judaica é um momento de relembrar e celebrar a libertação dos hebreus da escravidão do Egito. Os cristãos lembrando da morte e ressurreição de Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. João 1, 29, encontra-se com Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Velho Testamento, eles celebravam a Páscoa ao Senhor. Agora no Novo Testamento, Jesus vem, o Cordeiro de Deus morre, oferece para nós uma garantia. E agora nós podemos dizer, é a Páscoa do Senhor. Ele morreu por mim e por você. Não é mais a Páscoa ao Senhor, agora é a Páscoa do Senhor, que aconteceu lá no Calvário, e através dela nós estamos livres. Não só por um ano, mas por toda a eternidade. E podemos celebrar. Jesus entrou em Jerusalém, pense bem. Jesus entrou em Jerusalém no dia 10. Dia 10. Aí, por quê? Porque todo mundo levava o seu cordeiro no dia 10. Para quê? Para 4 dias o sacerdote examinar de pé a cabeça. Tem uma manchinha, bota para ali. Tem outra, bota para ali. 4 dias era de exame. Jesus entrou no dia 10. Passou 4 dias. E os homens, cada um querendo julgar Jesus da pior maneira possível. Mas um dia Jesus chega diante de Pôncio Pilatos. E ele olha e vê, examina o homem de pé a cabeça. E diz assim, eu não vejo defeito nenhum neste homem. Ele estava pronto para o sacrifício. No dia 10, passou 4 dias, no dia 14, que foi preso até quinta, na sexta-feira que completava o dia 14, ele foi crucificado. Cumpriu todas as exigências. Cumpriu tudo. Não deixou nada por desejar. Ele cumpriu tudo por quê? Porque ele queria que tudo que ele fez fosse proclamado e fosse dizer, como Pôncio Pilatos, este homem não tem culpa nenhuma. Ele não morreu pelas suas culpas, ele morreu pela minha e pela sua culpa. E é por isso que hoje nós podemos dizer, valeu Jesus. A minha culpa foi paga. A minha dívida, meu decreto me foi rasgado. Eu não devo mais nada, não porque eu tenho uma nova vida, porque eu deixei de fumar, de beber, de drogar, de qualquer coisa. Não, é porque eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Entregue a tua vida ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ele que nos guia, ele que nos capacita, e é ele que vem buscar a mim e a você que crê nele.
E eu estou esperando Ele. Jesus está voltando. Tem alguém aí esperando Ele? Eu também estou esperando. A trombeta pode tocar. E se tocar agora, vai cair esse microfone, cai tudo aqui, ó. Aí eu recebo um corpo novo, glorioso, você também. Glória a Deus, que Deus tirou uma dúvida que eu tinha. Os que têm tatuado não vai receber corpo tatuado não. Olha, vai ser um corpo lindo, liso. Quem é cego não vai estar entrando lá cego não. Vai ficar vendo tudo. Quem é aleijado também não entra aleijado lá. O cordeiro que simbolizava o verdadeiro olhava 4 dias. Tem uma pintazinha, joga fora. Tem aleijado, puxa de uma perna, bota fora. Se não aceitava no sacrifício humano, vai entrar lá no céu alguém aleijado. Ele levou todas as nossas enfermidades. Ele levou todos os nossos defeitos. Até a tua feiura, que lá todo mundo é bonito. Todo mundo é bonito. Por quê? Somos iguais a Ele. Ele é feio? Ele é lindo. Você também é. Porque somos iguais a Ele. Então, irmão, hoje nós temos a ceia para celebrar. E nós vamos celebrar com muita alegria, com muita satisfação, com hino de vitória. Não é um pesar. Quando você pega no pão, você diz assim: graças a Deus, aleluia. Este simboliza o corpo que foi dado no meu lugar. Aí a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você entende o que é esse pedacinho de pão? Eu entendo. É o corpo de Jesus, simboliza o corpo de Jesus, que pagou a minha dívida. Então eu vou fazer isso com alegria. Oh, valeu Jesus, valeu Jesus. Mas se eu for examinar o meu pecado, eu vou ceiar com tristeza. Senhor, será que eu cometi algum pecado? Cometeu sim. Cometeu e ainda vai cometer, mas nós não estamos celebrando porque deixamos de cometer pecado, não. Estamos comemorando é porque Ele já venceu, e Ele venceu por nós. A nossa vida está em vitória, já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu convido os oficiais para virem. Eu convido a todos a fazermos esta cerimônia de Páscoa, que é a ceia do Senhor. Aos que estão presentes, aos que estão em casa, não vai poder ceiar, mas à noite pode vir, que vai ter condição de você ceiar aqui à noite. Então nós vamos consagrar os elementos como Deus fez quando estava celebrando a última ceia. Ele pegou o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim, em lembrança de mim. Porque todas as vezes que comedes o pão e bebedes o cálice, anunciai o nome do Senhor até que Ele venha. E quem come e bebe sem discernir o pão e o vinho, não é a tua vida, não é o teu procedimento, é sem discernir o pão e o vinho. Come e bebe juízo para si mesmo. Mas nós discernimos, aqui representa o corpo de Jesus. E aqui representa o sangue de Jesus que foi dado em nosso favor. Se na marca da casa a morte passava e não feria, calcule agora Cristo e Espírito Santo dentro de nós. É motivo da gente ficar muito alegre. É motivo da gente estar feliz.
porque podemos participar, porque ele diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E nós vamos comer do pão que representa o corpo e o cálice que representa o sangue, porque nós temos parte com o Senhor. Nós estamos em aliança com Deus. Ele morreu por mim, para que eu não precisasse mais morrer. Paulo diz assim: morrer para mim é viver, e o viver para mim é Cristo Jesus. Do mesmo jeito eu e você. Confie, confie. Senhor, nós queremos consagrar cada pedaço de pão que vai sair para esse ministério da ceia. E cada pessoa que pegar um pedaço desse pão, tenha consciência, entendimento, que ele representa o corpo de Jesus que foi dado em seu favor. E o cálice simboliza o sangue. Como no Velho Testamento foi botado nos umbrais, agora não está mais botado nos umbrais, está na nossa mente, no nosso coração. E o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. E aqui nós vamos celebrar sabendo que foi o sangue dele que promoveu, conseguiu pôr as nossas vidas livres de toda e qualquer condenação. Por isso vamos participar com consciência. Pai, nós consagramos todo pedaço de pão que vai ser servido para o ministério da ceia. E que cada um que participe, Senhor, saiba que representa o teu corpo, que foi dado em favor da vida deles, da libertação deles, da salvação deles. Por isso é motivo de alegria, Senhor, muita alegria. Também o cálice que representa o teu sangue, nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tanto o pão como o cálice, para que nós possamos celebrar com alegria, declarando: Jesus, valeu a pena o Senhor morrer por mim, porque agora a morte não tem mais autoridade, nem poder nenhum sobre a minha vida. Como diz Paulo, morrer para mim é viver, e o viver para mim é Cristo Jesus, o Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por a dádiva do teu Filho. Muito obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz em nosso favor. Muito obrigado, Jesus, por ter mandado o Espírito Santo para nos conduzir e nos ensinar toda a verdade. Muito obrigado. Vamos dividir, vamos multiplicar, porque esta é a vontade de Deus, que a gente possa multiplicar os seus filhos, anunciar o nome dele até que ele venha.